E já tem o líder também do Patriotas, deputado Fred Costa, que se inscreveu também como líder. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos os convidados para essa audiência. Dizer a todos, indistintamente, que aqui, basicamente, eu vejo a presença de deputados de Pernambuco, São Paulo, Tocantins, eu vi ali, de outros estados da federação, mas eu digo aqui, principalmente aos convidados e aos colegas mineiros, que nós viemos, essa bancada de Minas tem mais de 50% também, como foi quase 50% que foi o geral da casa, do Pará, Alcione, mas nós viemos aqui, a Flávia de Goiás, nós viemos aqui, deputados e colegas de outros estados, cada um com seu sonho. Nós, mineiros, cada um chegou aqui com seu sonho. Eu, e o Eros, e o Zé Silva, e o Patrus, com o Sentimento, e o Paulo, já reeleitos, mas eu posso dizer do Wilson, da Gleise, e do Igor, do Charles, do Zé Vitor, do Ercílio, da Áurea, com os seus mandatos para que a gente pudesse exercer. Pinheirinho. Mas aos convidados e todos, nós mineiros nos unimos nesse acidente. Aqui não tem distinção partidária. E nós resolvemos, como um todo, fazer um trabalho que o gesto, pelo menos para mim, dessa legislatura, será a contribuição que nós vamos dar para poder modificar de vez isso que aconteceu por 2 vezes em Minas Gerais, e para nós está na hora de dar um basta. E a nossa contribuição vai ser feita com esse trabalho nessa comissão. Começo, amigos, companheiros, eu vou ler aqui rapidamente, nós vamos ter audiência na próxima terça-feira, mas são só informações que vão corroborar com o nosso trabalho. Isso aqui, logo depois do acidente de Brumadinho, o Tribunal de Contas da União produziu um documento, chama Desastre de Brumadinho, o que as fiscalizações do TCU identificaram. Esse documento todos os colegas vão receber também, sobre o desastre de Brumadinho. E ele começa assim: o grave déficit institucional, limitações orçamentária e financeira, quadro técnico deficitário, insuficiência na capacitação do corpo técnico, altíssima exposição à fraude e corrupção. Esses fatores impactam no desempenho do setor da mineração, que culmina numa setinha como se fosse um mapa de mineração, no risco de novos desastres. O relatório do TCU de 16, logo depois do acidente de Mariana, diz o seguinte: as falhas e irregularidades verificadas nessa auditoria envolvem a atuação a nível institucional da autarquia e alerta para o risco latente e potencial de novos acidentes envolvendo barragens de rejeito de mineração no país. E termino só para desejar o laudo, que é do Tribunal de Contas, ele não é meu, não foi elaborado por nenhum parlamentar, que coloca um quadrinho aqui, colegas, vocês receberam isso, olha, tem um quadrinho aqui. Esse aqui são os órgãos, instituições e autarquias do poder público. E aqui é a exposição à fraude e corrupção. Tem um pontinho aqui no vermelho em cima, ó, no mais alto grau, vai ver de verde, passível de exposição à fraude e corrupção, até o vermelho. Sabe quem é que está no vermelho? A Agência Nacional de Mineração. É o mais alto grau de exposição à fraude e corrupção. Auditoria do Tribunal de Contas da União. Eu começo dizendo isso para esclarecimento dos questionamentos. Também, presidente Fábio, fruto, ainda vou fazer os questionamentos, mas fruto da contribuição que fomos na comissão externa e do que nos foi solicitado, tem demanda para o Ministério Público, tem demanda para a agência, tem demanda para vários órgãos, e aqui vai subscrito pelo coordenador, pelo relator e por todos os deputados que quiserem, mas subscreveram,
uma solicitação que foi feita por todos na nossa visita a Brumadinho, com o que concerne aí sobre a sua questão do aumento das estações de contenção no Rio Paraopebas, e uma solicitação clara para que a gente evite chegar no São Francisco, que um eventual estanqueamento patrocinado pela Vale possa ser feito no município de Mário Campos. Então, eu encaminho a Vossa Senhoria este ofício como solicitação de todos os colegas deputados, porque essa foi a determinação que nós colhemos lá na visita a Brumadinho. E vou para os meus questionamentos, já antecipando aos colegas parlamentares, que eu quero também aproveitar a fala de todos para o nosso trabalho, que eu tenho aqui uma série de questionamentos que fiz e que recebi da assessoria técnica. Questionamentos que fiz e recebi do CREA Minas Gerais. E um levantamento que nós fizemos no pedido de informação. Não vou aproveitar todos para que a gente possa aproveitar. E aquele colega que quiser aproveitar uma pergunta que aqui não foi feita, está à disposição de todos, porque são muitos questionamentos e muitas perguntas. Senhor, eu começo com o senhor Fábio, foi o primeiro expositor. Segundo o Ministério Público, a imagem da Vale na mídia é uma grande proteção. Mas, na hora da mesa de negociação, dita aqui pelo nosso companheiro Toné, há um endurecimento na questão das negociações. Eu quero saber, afinal de contas, qual das duas é a que nós vamos levar em consideração para o nosso trabalho. Qual das duas vales? A Vale da mídia, a Vale da colocação e a Vale da negociação, quando é feita a quatro paredes. Segundo questionamento. No estado do Pará, a Vale desenvolve projeto de mineração do primeiro mundo, o chamado S11D, em Carajás, com beneficiamento a seco, ou seja, sem barragem de rejeito. As tecnologias em Carajás são as mais modernas. Enquanto isso, em Minas, o modelo de exploração apresenta a defasagem tecnológica de algumas décadas. O próprio presidente Fábio, na sua exposição, disse que a Vale não fez a barragem. Ela não foi responsável, que adquiriu depois a barragem lá já existia, em Córrego do Feijão. Ela realmente não era proprietária. Mas, ao não fazer a barragem, na determinação que o centro de administrativo e o refeitório fossem transferidos a montante da barragem, isso foi feito pela Vale. Eu quero saber por que essa determinação de levar para baixo a montante da barragem, um centro administrativo e um refeitório que pudesse abrigar tanta gente. E isso criou, lógico, a dificuldade que nós vimos no número de vítimas que temos hoje em Brumadinho. Em Minas Gerais, na mina Pau Branco, ex-Mannesmann, tem o beneficiamento de minério de ferro, deputado Ercílio, úmido, mediante filtros prensa, dispensa disposição em barragens. Não há incremento de custo. Segundo a empresa citada, por que a Vale não adota essa tecnologia aonde está colocando, está funcionando e existem barragens em funcionamento? Qual instância de decisão da Vale teve conhecimento prévio de qualquer informação? O que chega para nós que existe informação prévia. Eu quero saber se alguma instância da Vale teve conhecimento prévio e que apontasse problemas de instabilidade na barragem 1 da mina de Córrego do Feijão. O plano de ação e emergência previa que, em caso de rompimento de barragem, as áreas de refeitório e administrativa seriam destruídas. Isso é verdade? Eu quero essa informação oficial da Vale. O plano de ação de emergência previa, em caso de rompimento, que o refeitório e a área administrativa seriam destruídas? Procede essa informação? Eu tenho muitas questões a fazer ao nosso presidente, mas eu gostaria aqui de deixar para os companheiros, terminando o seguinte. O ano passado, e aí vem a questão técnica que também vou levar à secretaria, eu fiz um pedido de informação em abril, provocado
por uma matéria que a gente viu do jornal sobre a questão de uma mina que essa não é da Vale. A preocupação com a mina de urânio no município de Caldas, que está desativada há 20 anos, sul de Minas, trazendo um verdadeiro transtorno de um impacto ambiental de largas proporções de comprometimento do lençol freático. Eu fiz um pedido de informação ao Ministério e ao DNPM, que ainda era o órgão responsável, da situação das barragens do Brasil. Primeiro, eu recebi uma resposta do que foi dito aqui, porque nós estamos começando a ficar, deputado João Campos, Vossa Excelência, que é engenheiro, expertises na área que não é nossa. Nós estamos começando a discutir aqui a montante, a jusante, nós estamos discutindo aqui parâmetro de DPA, de talude médio, alto, de risco, questões que são de engenharia. E nós estamos tendo, o deputado Wilson, que é da agricultura familiar, tem que, de repente, começar a ficar atento a essas questões, fazer um curso acelerado, deputado Patrus, de engenharia, para que a gente possa saber o que nós vamos estar falando aqui. Mas, nesse relatório do DNPM, diz que as características de uma barragem que se insere na Política Nacional de Seguridade de Barragem, uma classificação média ou alta, tem que ter, no máximo, 15 metros de altura. Está escrito no relatório deles, no relatório que veio de lá. E nesse relatório, diante de tudo que foi dito aqui, tecnicamente, é muito perfeita a explicação, nobre secretário, ou lá da Secretaria do Estado de Minas. Mas aqui, num número imenso de barragens fiscalizadas pelo DNPM no Brasil, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Minas Gerais, tem barragens que se inserem no plano de seguridade, que romperam, como o caso de Mariana, porque a fiscalização lá foi em 13, o risco era médio, e aconteceu o que aconteceu em Mariana, e depois tem barragens que romperam, como o caso da barragem agora do Córrego do Feijão, e, por exemplo, medido por isso, talvez pela medida que ainda não conseguiu acontecer, da seriedade da punição, das multas ou do ressarcimento das mesmas, a reincidência, infelizmente, de Brumadinho, que a Vale toma uma medida, porque Congo Soco, como foi dito pelo próprio presidente, não está na Política Nacional de Seguridade de Barragem. Ela não está inserida. Ao não estar inserida, conseguiu-se, em função da reincidência dos acidentes, que isso viesse a acontecer a prevenção, e graças a Deus até agora não tivemos rompimento lá em Barão de Cocais, em Congo Soco. Então, eu deixo esses questionamentos para o senhor Fábio, dizendo o seguinte, e terminando com ele: baseado na experiência de Mariano, podemos esperar que a Vale irá se utilizar de todos os artifícios administrativos e judiciais para protelar o pagamento de multas aplicadas pelos órgãos ambientais? E dou um exemplo de Mariana claro para acontecer. A Vale fez um acordo com os pescadores de todo o leito do Rio Doce, saindo da nossa região ali de Sabará e que vai até o Espírito Santo, não é? Para que pudessem ser indenizados por 18 meses num pagamento de tipo uma bolsa, igual aquela que tem para período de Piracema, por 18 meses. Pagou. Os 18 meses já passaram, amigos, senhoras e senhores. Os pescadores estão lá. E os peixes não voltaram. Como é que ficam os pescadores da região? Essa questão da indenização paga a 15 mil reais ou a 50 mil reais para a população lá agora de Brumadinho, a produção deles que foi embora, talvez possa valer 15 mil reais, presidente Fábio. Mas eu quero saber onde é que eles vão plantar de novo para continuar sobrevivendo daqui para frente, porque o terreno deles foi invadido pela lama com minério e não é mais capaz de você fazer nenhum tipo de plantio. É a incidência consequente que a gente tem da responsabilidade daquilo que não pode se estancar por 18 meses ou por pagamento de indenização de 15 mil reais para produtor da região, porque os 15 mil reais vão embora para ele pagar as contas
da produção que ele perdeu. Só que ele não tem mais onde plantar para sobreviver daqui para frente. Eu termino ao senhor Fábio dizendo isso, passo algumas perguntas rápidas e vou deixar para os companheiros com relação aos outros, mas o senhor Vitor Bica, como é feita, senhor, a escolha de barragem para fiscalização em loco da ANM? Como é feita essa seleção? Quem é que escolhe? Como é feita essa escolha, essa investigação e a busca disso? Quais seriam as atribuições a cargo da Defesa Civil no caso dos treinamentos e testes previstos no Plano de Ação Emergencial para Barragens? É previsto o treinamento e teste desses eventuais rompimentos. Eu quero saber qual que é a atribuição que a empresa dá à Defesa Civil. Nesses casos, até onde vai a responsabilidade da ANM, da empresa e da Defesa Civil? Termino ao senhor Vitor com uma última pergunta. Existem normas internacionais com critérios rigorosos para a classificação do risco de barragens. No caso brasileiro, isso não é previsto em lei, em atos normativos que competem ao Poder Executivo. A ANM entende que é necessária essa revisão de classificação, aplicada no caso do Brasil? Por que em todo lugar do mundo existem essas normas internacionais, através de lei, e aqui isso é feito através de ato normativo? Eu quero saber a posição da ANM a respeito dessa questão. Senhor Germano Luiz Gomes e Renato Teixeira Brandão. Ao Renato, não sei se foi o Renato, quem foi que substituiu o Germano logo depois? O Ideobrando. Ideobrando, eu achei ótima a sua explicação técnica ali, nós estamos começando a entender disso. Só que com toda a explicação, as barragens romperam. E eu quero saber qual foi a atribuição da Secretaria no licenciamento, mais do que a explicação técnica que muitos de nós estamos tomando conhecimento agora. O Renato disse que são 7 barragens que não têm atestado de segurança. Eu gostaria de saber quais são essas 7 barragens e quem são os proprietários dessas 7 barragens que não têm atestado de segurança por parte da Fundação Estadual do Meio Ambiente. E ao Germano, eu gostaria de fazer, eu tenho aqui, viu, companheiros, uma série de perguntas. Eu vou fazer as primeiras 4 para deixar para os companheiros, se quiserem complementar, porque são muitas. É fato que o processo de revisão da deliberação normativa 74/2004, que iniciou-se em 2009, e no ano que o senhor passou a dedicar-se à revisão dessa deliberação normativa por parte da Secretaria Estadual de Educação, de Meio Ambiente, em publicação realizada no seu site, em 2018, o Escritório de Advocacia Freitas Ferraz Advogados destaca que o processo de revisão DN 74/2004 foi intensificado a partir de 17. O senhor reconhece que houve essa intensificação? O senhor é responsável pela assinatura e publicação da Instrução de Deliberação Normativa 217/2017, que substituiu a 74, a Deliberação Normativa de 74 de 2004? A Deliberação Normativa 2017, publicada pelo senhor, foi redefinida a estrutura do Conselho Estadual de Política Ambiental. O Ministério Público de Minas Gerais sempre foi pioneiro na criação de promotorias especializadas em meio ambiente e, historicamente, compunha o Conselho Estadual de Política Ambiental. A Deliberação Normativa de 217 manteve ou eliminou a participação do Ministério Público nas câmaras daquele Conselho, especificamente na Câmara de Atividades Minerais. Eu quero saber se houve a exclusão da participação do Ministério Público do Meio Ambiente na Câmara de Atividades Minerais dessa declaração, dessa deliberação normativa de 217 de 2017. Na declaração assinada e publicada pelo senhor, a atividade de lavra de minério de ferro a céu aberto passou a ser considerada como um potencial poluidor degradador médio, independente do tratamento utilizado. Eu quero saber se isso procede. Até porque, depois dessa deliberação normativa,
a gente teve a desclassificação e autorização, senhoras e senhores parlamentares, inclusive para utilização de uma barragem de rejeito de minérios desativada, como era o caso da Córrego do Feijão. Uma barragem de rejeito que não estava mais em utilização, só estava na manutenção, e o plano de segurança era da empresa, mas a utilização, o tratamento da renovação do resíduo mineral dessa barragem foi desclassificada por essa deliberação normativa 217. Uma contribuição contra o respeito e contra a questão de proteção ambiental. Eu quero fazer duas perguntas à companheira Fernanda. Como é feita a articulação entre equipes de emergência do IBAMA e dos órgãos estaduais? O que poderia ser feito para aperfeiçoar essa articulação? No caso do rompimento da barragem de Mariana, o IBAMA assumiu o papel de destaque no acompanhamento dos efeitos do desastre. Mesmo não sendo um órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento, como o IBAMA pretende acompanhar os efeitos do rompimento da barragem de Brumadinho, considerando o eventual impacto e, infelizmente, que essa reincidência trouxe tanto prejuízo para o nosso Estado e agora para Brumadinho, em termos de vítimas fatais. E ao procurador Antônio Toné, também por determinação de deliberação desta comissão, já discutida em outros órgãos, eu não posso deixar de perguntá-lo, que foi colocado aqui em várias nossas reuniões, inclusive na nossa visita em Brumadinho, a possibilidade de ser solicitada a intervenção na Vale. E eu quero saber se o Ministério Público estuda a hipótese de pedir a intervenção na Vale. Muito obrigado. As perguntas restantes, e são várias, estão à disposição dos companheiros que quiserem complementar aqui. Muito obrigado, as perguntas são essas. Agradeço aqui o nosso relator, deputado Júlio Delgado. As demais perguntas serão